Quero saudar a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite é uma satisfação, uma alegria podermos mais uma vez estarmos reunidos neste lugar em nome de Jesus e também tendo você do outro lado para nessa noite ouvir a palavra de Deus. Queremos nessa oportunidade fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Eu gostaria nessa noite de fazer a exposição do restante desse capítulo. Nós, numa outra oportunidade, fizemos a exposição dos versos 1 ao verso 10, e hoje gostaríamos de trazer a exposição do restante desse texto, que se estende desde o versículo 11 ao versículo 31. Portanto, você que está na sua casa, ou que porventura esteja em algum outro lugar, se tiver uma Bíblia, convido você a abrir nessa noite a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 31. Vamos fazer essa leitura. Após a leitura faremos mais uma oração e depois estaremos fazendo a exposição da palavra de Deus. Nos diz assim o versículo de número 11: 3 meses depois partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde indo costeando viemos a Régio. E soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Putéoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, e juntos eles lhes disse: varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente,
e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Vamos fazer mais um minutinho de oração e depois estaremos fazendo a exposição da palavra de Deus. Pai, nós nessa noite, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos para te louvar e para bendizer o teu nome. Queremos, ó Pai, nesta noite também meditar na tua palavra. Pedimos ao Espírito Santo que esteja sobre nós, esteja, Senhor, nos dirigindo a nessa noite anunciar e a ministrar a tua palavra. Ajuda-nos a compreender que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos ouvidos também, que o nosso coração também, que possamos nessa noite compreender, entender e receber a tua palavra, que como ela sempre foi, é e sempre será a palavra do Senhor, que nessa noite seja bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa noite nós lemos a parte final do capítulo 28 do livro de Atos. E como nós já falamos, este texto que nós acabamos de ler é a parte final do capítulo 28 do livro de Atos. Ele vai desde a partida do apóstolo Paulo da ilha de Malta até chegar a Roma, aonde Paulo ensinou sobre o Senhor Jesus, aonde Paulo pregou sobre o reino de Deus, e como nós já percebemos, vários assuntos são tratados dentro deste contexto. E o interessante é que no início do livro de Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1 e o versículo 3, a palavra de Deus nos diz que Jesus falou aos seus discípulos sobre o reino de Deus. Naquele período em que Jesus, após a sua ressurreição, aparecer aos seus discípulos, diz o texto sagrado que Jesus muito lhes falou e lhes ensinou, e um dos temas de que está registrado no capítulo 1 e no versículo 3 de Atos dos Apóstolos, é que Jesus falou aos seus discípulos sobre o reino de Deus. E como nós já falamos aqui nessa noite, no capítulo 28, mais precisamente o último versículo 31, também o livro vai nos falar, ele vai encerrar falando sobre o reino de Deus. Quando Paulo, através do Espírito Santo na sua vida, ele então fala sobre o reino de Deus. Estes pequenos detalhes, eles nos mostram como harmoniosamente as coisas de Deus acontecem. Porque se no início do livro nós vemos Jesus ensinando aos seus discípulos sobre o reino de Deus, agora de uma forma perfeita, como só Deus sabe fazer, o livro também vai se encerrar falando sobre o reino de Deus. Jesus falou sobre o reino de Deus no capítulo 1 e no versículo 3, e aqui no capítulo 28 de Atos, o último versículo 31, o apóstolo Paulo também, dentro da sua casa, a qual ele alugou para viver durante esses 2 anos de prisão ali em Roma, ele aproveitou a oportunidade e também pregou sobre o reino de Deus. Essa é apenas uma introdução para a gente ter uma ideia daquilo que na verdade hoje nós temos a meditar. Então iremos agora, portanto, à exposição desse texto que vai desde o versículo 11 até o versículo de número 16. A primeira coisa que nós gostaríamos nessa noite de compreender nestes primeiros versículos, que vai do 11 ao 16, é que estes versículos eles tratam sobre
vários assuntos, e estes assuntos são pertinentes e bastante interessantes para que nós possamos ter uma compreensão melhor do que eles estão falando para nós. Primeira coisa, nós encontramos sobre as viagens e os lugares aonde o apóstolo Paulo, o centurião Júlio, os demais prisioneiros também vão chegar logicamente. Então nós vemos no versículo 11 e entendemos pelo texto que Paulo e os demais viajaram em um navio de Alexandria que invernara na ilha de Malta. E também entendemos que esta viagem ela acontece 3 meses depois do naufrágio sofrido por estes. Ou seja, o versículo 11, na verdade, ele vem trazendo para nós a compreensão detalhada de como eles vão conseguir sair da ilha de Malta. Porque como nós já falamos na oportunidade passada, no início aqui do capítulo 28, que o apóstolo Paulo, juntamente com os demais prisioneiros, eles sofrem um naufrágio. E o navio então quebra-se e eles ficam impossibilitados de sair da ilha de Malta. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui no verso 11, que eles passam 3 meses naquela ilha, e somente depois desse tempo é que então vai parar um navio para invernar na ilha de Malta, e esse navio também era um navio de Alexandria, semelhante ao primeiro navio de onde Paulo vinha, que ele veio a quebrar-se, e esse navio ao chegar ali, ele inverna, passa alguns dias, e então o apóstolo Paulo, juntamente com os demais prisioneiros, eles tomam este navio, e eles então fazem essa viagem rumo a Roma. No versículo de número 12, a palavra de Deus continua falando sobre a viagem do apóstolo Paulo, e os demais prisioneiros e os lugares aonde eles vão chegando, e diz o versículo 12 que eles chegam a um lugar chamado Siracusa, e ali eles ficam 3 dias. Agora, um fato curioso é porque o escritor de Atos, que é Lucas, ele nada registra, ele não dá nenhuma informação do que pode ter acontecido dentro daquele lugar. Apenas diz que eles chegaram nesta cidade e ali eles passaram 3 dias. Então é quando nós chegamos nos versículos 13 e 14, quando a palavra de Deus diz que eles chegam, ou eles foram a Régio, e depois chegaram a um lugar chamado Puteoli. E essa chegada do apóstolo Paulo e os demais prisioneiros a esta cidade vai trazer dentro do livro de Atos uma narrativa bastante curiosa e importante para nós, e eu quero compartilhar com todos vocês. A palavra de Deus diz em primeiro lugar que naquele lugar, em Puteoli, havia alguns irmãos, ou seja, o evangelho de Jesus Cristo já havia alcançado aquele lugar. Se Paulo, ao chegar na ilha de Malta, encontrou aquelas pessoas generosas, mas aparentemente ainda não conhecedoras do evangelho de Cristo, aqui na cidade de Puteoli, a Bíblia Sagrada diz que havia alguns irmãos. Isso quer nos informar de que o evangelho de Cristo já estava chegando também a essas regiões. E estes irmãos, pelo que nós percebemos, estavam saudáveis espiritualmente falando. A palavra de Deus certamente vai nos mostrar que estes irmãos vêm saudar o apóstolo Paulo, e eu compreendo que estes irmãos, ao saírem de suas casas, de se dirigirem até aquele porto, para encontrar com o apóstolo Paulo, porque foram informados da sua chegada àquela cidade, entendemos que aqueles irmãos estavam firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, a palavra de Deus também vai nos mostrar que estes irmãos que recebem o apóstolo Paulo, que dão as boas-vindas para ele, que já eram irmãos em Cristo, aos quais o evangelho já tinha alcançado as suas vidas e tinha transformado e lhes tinha dado a vida eterna, estes irmãos, eles eram hospitaleiros. E além disso também eles eram amorosos, pois diz a palavra de Deus que eles receberam a Paulo e aos demais e ficaram com eles durante 7 dias. Eu percebo aqui uma alegria, um prazer. Percebo aqui que estes irmãos da cidade de Puteoli, eles não se envergonham do apóstolo Paulo.
Embora eles soubessem que aquele navio estava transportando prisioneiros que estavam indo a Roma para receberem as suas sentenças, talvez alguns das suas cidades poderiam imaginar que aqueles irmãos eram irmãos de fé, de prisioneiros, mas nós percebemos que nada disso causou nenhuma impressão negativa no coração daqueles irmãos. Eles se levantaram, eles foram, eles saudaram o apóstolo Paulo e disseram: irmão Paulo, fica com a gente durante 7 dias. E eu fico imaginando a alegria do coração de Paulo em perceber que o evangelho de Jesus havia alcançado o coração daqueles homens, e estes homens haviam aprendido, na verdade, aquilo que a palavra de Deus, desde o princípio, vem ensinando para todos nós, que é amar o próximo, que é ser generoso e hospitaleiro. E por 7 dias, a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo fica na cidade de Puteoli, recebido por estes amados irmãos. E o versículo de número 14, ele encerra dizendo que depois eles então se dirigem a Roma, ou seja, eles tomam novamente o navio de Alexandria, dos quais eles estão vindo já da ilha de Malta, e eles continuam a viagem. Nós precisamos notar que o amor e a hospitalidade destes irmãos só nos fazem lembrar os ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também nos faz lembrar da atitude, do amor, da generosidade dos maltenses, que nós já vimos nos versículos anteriores, no início do capítulo 28. Percebemos agora que existe uma conexão, existe uma ligação espiritual entre o amor de Deus e o amor entre os irmãos. Da mesma forma que os maltenses foram amorosos e generosos com o apóstolo Paulo, aqui na cidade de Puteoli também os irmãos recebem o apóstolo Paulo com amor, com alegria, e generosamente os convida a ficar durante 7 dias aos cuidados deles. Esta experiência narrada nos mostra como as pessoas daquela época levavam este princípio de vida a sério. Nós sabemos pela palavra de Deus que quando ao escritor aos Hebreus, falando sobre hospitalidade, ele disse que muitos ou alguns, mesmo sem saber, mas por causa da hospitalidade, do amor ao seu próximo, chegou a hospedar anjos, pensando que era irmãos na fé. E aqui nós percebemos que nestes dias do apóstolo Paulo, este princípio de vida era levado bastante a sério. Paulo percebeu que na cidade de Puteoli existia não apenas crentes nominais, que não existia apenas pessoas que professavam ou diziam acreditar em Jesus, mas levavam a sério a fé em Jesus e também a obediência aos princípios de vida, no amor a Deus e também no amor ao próximo. Quando chegamos no versículo de número 15, a palavra de Deus nos diz que eles então chegaram em Roma, e quando os irmãos de Roma também ouviram as novas sobre o apóstolo Paulo, saíram a encontrar o apóstolo Paulo em um dos lugares aqui que é citado pela palavra de Deus, na praça de Ápio e as Três Vendas, lugares bastante conhecidos e bastante bonitos daquele lugar. E esses irmãos, ao saberem as novas de que o apóstolo Paulo chegou a Roma, diz o texto sagrado que esses irmãos, eles vão também até o encontro do apóstolo Paulo, e ouvindo as novas sobre ele, vão até ele, sauda ele e o recebe calorosamente, com alegria e amor em seus corações. É quando então, dentro desse texto, nós vemos a palavra de Deus dizer que, e Paulo vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. São duas coisas bastante importantes que nós percebemos agora aqui, expressadas dentro de um testemunho pessoal do apóstolo Paulo. Lucas, ele certamente ouvira, ou mesmo que ele não tenha ouvido tão de perto, mas olhando para o apóstolo Paulo, dava para perceber que o que passava por dentro, pela alma, no interior do apóstolo Paulo, era um sentimento de gratidão e de ânimo. Por isso que Lucas diz que quando Paulo vê os irmãos,
ele então dá graças a Deus e ele toma ânimo sobre a sua vida. Pelo que nós percebemos no texto, a saudação destes irmãos ao apóstolo Paulo lhes fez muito bem. Certamente foi um momento assim importante na sua vida, porque o apóstolo Paulo ele vinha de uma viagem já bastante desgastante, vivendo já alguns momentos bastante difíceis na sua vida. Mas depois que foi bem recebido na cidade de Puteoli pelos irmãos e passou 7 dias com eles, agora finalmente chegando ao final dessa viagem, ao destino que é a cidade de Roma, e percebendo e vendo a calorosa recepção dos irmãos dessa cidade, a Bíblia diz que ele dá graças a Deus e ele toma ânimo. A saudação destes irmãos, o abraço destes irmãos, a ida destes irmãos até o apóstolo Paulo lhes fez muito bem. E eu então gostaria agora de compreender com você essas duas frases, que está escrito aqui, que a primeira é a gratidão do apóstolo Paulo e depois o ânimo que o apóstolo Paulo recebe após ser bem recebido pelos irmãos na cidade de Roma. Então, em primeiro lugar, quando Paulo agradece a Deus, a gente quando lê essa frase que Paulo dá graças a Deus, a gente percebe pela escrita, pelo contexto do momento, de como está acontecendo aquela presença entre Paulo e estes irmãos, a gente percebe que Paulo ele fica muito satisfeito em ver os irmãos e tê-los ali bem perto dele. A alegria do apóstolo Paulo é aquele tipo de gratidão pelo outro. Não era uma gratidão por alguma coisa que estava diretamente acontecendo a ele, como a gente primeiramente imagina que seja. Mas a primeira coisa que a Bíblia vai dizer é que Paulo agradece a Deus. Paulo, ao ver os irmãos e abraçando estes irmãos e sendo abraçado por estes irmãos, eu entendo que a gratidão do apóstolo Paulo é a gratidão pelo outro, pelo bem do outro. Ou seja, em ver estes homens salvos pela graça de Jesus, foi motivo de alegria e de agradecimento a Deus por suas vidas. Paulo certamente já estava há meses viajando com homens que não tinham nenhum conhecimento do Evangelho. É claro que passaram a ter depois dos acontecimentos na ilha de Malta e certamente por alguns momentos em que Paulo compartilhava o Evangelho. Mas agora Paulo olhando e vendo aqueles irmãos, Paulo agradece a Deus como se estivesse assim pensando, o Evangelho realmente é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois este Evangelho havia começado na Galileia, este Evangelho estava alcançando os judeus, mas quando Paulo vê em Roma, irmãos amados em Cristo, salvos pela graça de Deus, ele agradece a Deus, é um sentimento de gratidão pelo bem na vida do outro. Paulo agradece porque está vendo a graça de Deus sobre a vida destes homens e dessas mulheres dentro da cidade de Roma. Depois então que a palavra de Deus nos diz que Paulo dá graças a Deus por ver os irmãos, Paulo ele recebe ânimo. Depois de meses sem se reunir com os irmãos em Cristo Jesus, Paulo agora já está se reunindo com irmãos pela segunda vez em um curto prazo de tempo. Porque se antes o apóstolo Paulo passava dias e passava noites reunido com os irmãos, fosse em Antioquia, fosse nas regiões da Ásia, ou mesmo quando ele estava fugindo em perseguições por conta de ser um pregador do Evangelho entre os gentios, mas sempre encontravam um grupo de irmãos e se compartilhavam a palavra de Deus e se alegravam. Mas agora o apóstolo Paulo já estava há meses sem se reunir com os irmãos. Eram meses sem olhar para alguém que tem a mesma fé. Era meses sem estar do lado de pessoas que podiam falar e relatar testemunhos e glorificar o nome de Jesus. Mas Deus é tão generoso com o apóstolo Paulo, que se em Puteoli ele encontrou alguns irmãos e ficou 7 dias com eles, já foi uma reunião
digamos assim, boa, né? 7 dias, uma semana reunido com os irmãos, e em um curto prazo de tempo agora, Paulo já encontra outros irmãos dentro da cidade de Roma, e agora, neste curto espaço de tempo, o apóstolo Paulo começa a ter essas reuniões com irmãos amados em Cristo Jesus, cujo o evangelho havia conquistado, cujo amor a Deus era transbordante e cuja hospitalidade e a generosidade era-lhes algo peculiar. E é por esta razão que Lucas escreve dizendo que o apóstolo Paulo toma ânimo. Paulo se anima, porque agora ele já está em um ambiente, assim podemos dizer, de fé, de mutualidade, de reciprocidade, de ver alguém que tem a mesma visão que ele, de alguém que vê em Jesus o que ele vê, de alguém que compreende a vida como também ele compreende, e isso é muito agradável, e isto anima o apóstolo Paulo. Ele havia vivido muitos momentos de tristezas, de angústias, de preocupações, mas agora o apóstolo Paulo estava recebendo de Deus muitas coisas boas em sua vida, de modo que a sua alma se encheu de ânimo. Quando a gente medita sobre uma história dessa, a gente começa a compreender como é o cuidado de Deus por nós, como é o agir de Deus por nós. Porque parece que às vezes quando percebemos que mesmo em meio à multidão, mesmo em meio a tantas pessoas, parece que estamos sozinhos, parece que as palavras já não são tão agradáveis ou fortes como nós precisávamos ouvir, ou como nós precisamos ouvir, mas Deus, Ele sempre prepara momentos para nos animar. E se o apóstolo Paulo já vinha há dias com muita tristeza, com muita angústia, de ser preso injustamente, de ser conduzido como um prisioneiro a Roma, de ter o seu navio quebrado por uma tempestade, de quase morrer afogado, de quase morrer picado por uma serpente, de viver então assim praticamente sozinho dentro de um navio com centenas de homens que não tinham nenhum conhecimento do evangelho, pessoas com quem ele pudesse se reunir, fazer uma oração, fazer um estudo da palavra, fazer um louvor a Deus como ele fazia e fez um dia com Silas na prisão. Depois de todo esse período difícil da sua vida, Jesus agora prepara 2 momentos para o apóstolo Paulo, para que ele então se alegre, para que ele se anime, para que ele tome ânimo sobre a sua vida. Aprendemos aqui que podemos imaginar que pequenos gestos de amizade, afeto e respeito podem fazer toda a diferença na vida de alguém. Vou repetir. Aprendemos aqui que pequenos gestos de amizade, afeto e respeito podem fazer toda a diferença na vida de alguém. O texto não fala que Paulo recebera presentes ou qualquer outro tipo de doações daqueles irmãos, mas um aperto de mão, um abraço, um ósculo santo foi poderoso e decisivo na sua vida para lhe animar. São esses pequenos gestos que às vezes vão passando desapercebidos na nossa vida. São estas pequenas gentilezas, são esses pequenos, aparentemente pequenos detalhes de uma amizade, de um afeto, que fazem toda a diferença na vida de alguém. A gente poderia imaginar que numa situação daquela, outras coisas poderiam suprir a necessidade de Paulo. Talvez fosse uma outra coisa mais de um nível material, tipo alguém sair ao seu encontro e dizer assim: Paulo, eu consegui um bom advogado, o senhor vai ser julgado pelo imperador, mas tem o melhor advogado de Roma para estar do seu lado. Ou então nós temos aqui imenso número de pessoas se prontificando a ser testemunha a seu favor diante do tribunal. Nada disso acontece a Paulo. Alguém não lhe saiu com uma bela roupa, alguém não lhe saiu talvez para lhe recepcionar e lhe prometer alguma coisa dentro da cidade de Roma. Foi apenas um abraço, foi apenas um aperto de mão,
foi apenas um ósculo santo, foi apenas esses pequenos gestos, mas poderosíssimos e decisivos na vida do apóstolo Paulo. E eu posso te garantir em nome de Jesus, que pelo que eu conheço do apóstolo Paulo na Bíblia, e pelo contexto que eu estou aqui comentando para você, eu tenho certeza que eles acertaram em cheio. Era justamente isso que Paulo queria. Era justamente isso que Paulo esperava, ver aqueles amados irmãos e ver transbordando sobre eles o amor. Não um amor por interesse, não um amor fingido, não um amor por qualquer outra coisa, mas o verdadeiro amor, o amor de abraçar, o amor de pegar a mão, o amor de beijar e o amor de dizer: seja bem-vindo, tu chegastes a esta cidade e nós somos teus irmãos em Cristo e saímos ao teu encontro para dizer para você: se anime, se alegre, porque você não está sozinho nesse barco, você não está sozinho nesta fé, você não está sozinho nesta lida, você não está sozinho no seu ministério. O evangelho de Cristo chegou também em Roma. O Senhor vem hoje a Roma para ser condenado, para ser talvez açoitado, maltratado. Não sabemos o seu fim, mas eu quero que o Senhor saiba que o evangelho chegou primeiro, que o amor de Jesus chegou primeiro e que Ele nos alcançou e Ele nos leva a ir ao seu encontro e te dar boas-vindas a Roma, porque se o imperador não veio aqui, se ninguém veio aqui, se família não veio aqui, mas irmãos em Cristo estão aqui e nós estamos aqui para te animar. E a Bíblia diz que Paulo ficou animado. Eu fico imaginando essa cena, Paulo saindo naquele porto e tendo a recepção daqueles irmãos, o abraço, o carinho, a alegria, o amor fraternal. Aí eu fico me lembrando desse momento que nós estamos vivendo. Um período de isolamento social. Esses dias eu até conversando com algumas pessoas, eu disse: hoje se fala sobre isolamento social, que se algum tempo atrás se falasse, os filósofos, o pessoal da sociologia, os humanitários, as pessoas anticristãs, que muitas das vezes querem trazer para nós uma ideia de união social a todos os níveis, a todo custo, certamente estes seriam contra, o isolamento social. E a verdade é que nós também, como igreja, não somos a favor disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que o momento é tão tenso, que mesmo estes que são contra o isolamento social não falam nada. Porque, na verdade, o isolamento social não é por falta de amor. O isolamento social não é uma teoria comunista que está imperando em nosso país. É uma necessidade por conta de uma enfermidade, de uma epidemia, de uma proliferação de um vírus. Então se faz necessário o isolamento social. Então este período de isolamento social, de falta de aperto de mãos, de abraços, de beijos, de proximidade, veio nos mostrar como todas essas coisas são importantes em nossas vidas. E a nossa esperança é que quando todas estas coisas passarem, terminarem, e tudo voltar à sua normalidade, e forem permitidos novamente o aperto de mão, o abraço, o beijo, essa proximidade, este ajuntamento novamente da sociedade, que nós nos lembremos dos irmãos de Puteoli, e que nós nos lembremos dos irmãos de Roma, que foram bálsamos na vida do apóstolo Paulo, que saíram ao encontro de Paulo para lhe abraçar e dizer: estamos juntos, irmão, estamos no mesmo amor, irmãos. E eu espero em nome de Jesus, que assim como os irmãos de Puteoli e os irmãos de Roma foram bálsamos na vida do apóstolo Paulo, quando tudo isso passar, que nós voltemos também a ser, e continuemos a ser, bálsamo na vida uns dos outros.
que volte o aperto de mão, que volte o abraço, que volte o beijo, que volte o ajuntamento, que volte a proximidade, que volte novamente o que nós éramos e que nunca deveríamos deixar de ser, mas em espírito não deixamos e jamais deixaremos de vivermos unidos, de vivermos juntos, de vivermos próximos, de vivermos ajuntados neste amor, nessa fraternidade, nessa generosidade, porque assim como Paulo agradeceu a Deus e recebeu ânimo, nós veremos e ouviremos muitas ações de graças quando isso acontecer. Nós veremos muito ânimo renovado, nós veremos muitas vidas fortalecidas. Quando tudo isso passar, meu querido irmão, minha amada irmã, voltemos novamente ao princípio de estarmos juntos, de estarmos unidos, porque isso renderá e produzirá gratidão a Deus e ânimo no coração de cada um de nós. Agora, eu gostaria de trazer uma nota de informação para você sobre os ventos. Porque foi justamente um vento que começou a soprar lá no capítulo 27, no versículo de número 4. A palavra de Deus vai nos dizer que um vento veemente soprou contra o navio de onde vinha o apóstolo Paulo. E este vento, ao soprar, ele foi se fortalecendo, até se tornar o Euroaquilão, uma grande tempestade que quebrou o navio. Fala que esse vento era um vento contrário. E estes ventos foram constantes, de tal forma que logo depois tornaram-se numa grande tempestade que quebrou o navio. Fez com que eles perdessem as suas cargas e quase lhes tiraram a vida. Mas aqui, os ventos estão soprando a favor de Paulo. E está lhe conduzindo a bons lugares e com segurança, aonde ali Paulo encontrou hospitalidade e amor fraternal. Isso é interessante, queridos, porque quando o apóstolo Paulo sai da ilha de Malta, no verso 11, conforme já fizemos a leitura, a palavra de Deus vai nos dizer que o vento vai soprar e vai levar o navio até Puteoli. Um vento que um dia soprou e quase lhe tirou a vida, agora soprou a bons lugares. Agora soprou aos irmãos hospitaleiros, agora lhe conduziu até o amor. E este vento também continua soprando e depois finalmente conduz o apóstolo Paulo até Roma. E um detalhe, este vento sopra, este vento leva o navio, conduz o apóstolo Paulo a estes bons lugares, aonde ele encontra amor e hospitalidade, aonde ele recebe a presença dos irmãos, agradece a Deus, e aonde ele recebe ânimo. Este vento agora está soprando a seu favor. E eu quero aplicar essa palavra para o seu coração e quero te dizer o seguinte, que às vezes os ventos parecem soprar contrários à nossa vida, mas em nome de Jesus, bons ventos irão soprar em nosso favor, trazendo bênçãos e levando os sofrimentos e males. Se porventura, você que está me ouvindo, a sua vida é como que uma vida soprada por ventos maus, está acontecendo algumas coisas que está desencadeando uns problemas em sua vida, está tentando desestruturar a sua vida, a sua família, a sua casa. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que ventos bons da parte de Deus irão soprar em seu favor. Assim como os bons ventos sopraram em favor da vida do apóstolo Paulo e o levou a bons lugares para serem abraçados por irmãos amados em nome de Jesus, que em nome de Jesus, os bons ventos, eles comecem a soprar sobre as nossas vidas, trazendo as bênçãos que a gente precisa e aproveitando a viagem, levando os sofrimentos e os males, levando as tristezas que estão tentando nos abater, em nome de Jesus. É quando então nós chegamos no versículo 16, e este último versículo
da primeira sessão que eu me proponho hoje a trazer a você, eu vejo que este versículo 16, ele é como um texto bem decisivo na vida de Paulo e que também transmite para nós grandes lições. Em primeiro lugar, a palavra de Deus vai nos dizer que logo que chegamos a Roma, o centurião, que é o centurião Júlio, entregou os presos ao general dos exércitos. Ou seja, chegando ali, aqueles prisioneiros que viajaram com o apóstolo Paulo, logo foram entregues às autoridades competentes de Roma, para finalmente eles serem levados às torturas, à morte, conforme o maior rigor da lei romana. Esta é uma realidade que nós precisamos notificar aqui. Eu fico imaginando a visão de Lucas, a visão deste escritor do livro, ao olhar e ver aquelas centenas, porque eram mais de 200 homens prisioneiros que estavam chegando ali. E eu fico imaginando ele olhando estes homens descendo daquele navio, e eles então sendo entregues pelo centurião Júlio ao general dos exércitos da cidade de Roma. E aqueles homens passando por aquelas pessoas, por aqueles lugares, com a sua cabeça baixa, com um ar de derrota, com um ar de abandono, de desespero, de medo. E eles já sabiam o que lhes esperavam. Eles haviam sido entregues ao general para finalmente serem levados às prisões, às torturas e à morte. E é claro que tudo isso é absolutamente normal ao curso da humanidade. Existem os erros, mas também existem as consequências, porque todas as coisas só dependem do tempo. E o tempo destes homens havia chegado. E eles agora estarão sozinhos, acompanhados apenas daqueles que têm nas mãos as suas acusações e as sentenças para as suas vidas. Aqueles homens haviam escolhido caminhar pelo caminho da escuridão. Aqueles homens praticaram maldades durante a sua vida. Eles rejeitaram a luz e a bondade de Deus. E agora eles estavam encarando o fim da linha. Eles agora estavam encarando as trevas, a dor, e iriam encarar a morte. Quando eu digo que tudo isso faz parte de uma questão de curso da humanidade, estou querendo dizer para você que aqueles homens não estavam ali inocentes. Eles haviam vivido uma vida à margem da sociedade. Eles haviam vivido uma vida onde a maldade foi abrigada no seio do coração, e eles passaram a viver práticas cruéis em suas vidas. E agora chegou o momento deles, então, finalmente prestarem as contas de todas as suas maldades praticadas. E como eu já disse para você, eles agora terão que ir sozinhos. Não tem advogado, não tem um parente, não tem alguém para lhes dar uma palavra de ânimo, de conforto. Eles estão sentenciados por suas culpas e agora irão sofrer as mais agruras consequências pelos seus erros. Eles chegaram ao fim da linha e agora iriam encarar as trevas, a dor e até mesmo a morte. Mas a segunda verdade que eu vejo aqui no versículo 16 é que a palavra de Deus diz: mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Paulo não é entregue ao general dos exércitos. Paulo não tem a mesma sentença e entrega. Paulo não vai sofrer as mesmas penalidades dos demais. Eles foram juntos no mesmo navio, sofreram as mesmas coisas durante aquela viagem, chegaram no mesmo lugar e na mesma hora, mas tiveram destinos diferentes. Observe que a palavra de Deus faz questão de nos mostrar a diferença do destino de ambos.
De um lado, os prisioneiros estão sendo levados pelas autoridades competentes de Roma, por ordem do próprio imperador, e ali o general do exército romano leva aqueles homens para sofrerem as mais agruras torturas e serem mortos. Mas do outro lado nós temos a informação de que o apóstolo Paulo, ele não vai com eles. O apóstolo Paulo, ele toma um outro caminho. A palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo, ele não sofre as mesmas penalidades. Ele vai ter uma casa alugada por sua própria conta. Ele terá um soldado que estará algemado a ele e ficará dentro desta pousada durante todo o tempo que for necessário de vida do apóstolo Paulo e de vontade das leis romanas. Porque os dois, tanto o apóstolo Paulo como esse grupo de homens, tiveram destinos absolutamente diferentes. Enquanto os demais prisioneiros foram às mais terríveis prisões de Roma e sofrerem torturas até a morte, Paulo pôde morar em uma casa alugada por sua conta e ter um soldado preso a ele para o guardar. Agora, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei assim pensando, você pode estar imaginando que esse soldado, esse guarda, estava para proteger o apóstolo Paulo. Vamos com calma, né? A Bíblia diz que ele apenas alugou a casa, ele não alugou um segurança particular. Ele não alugou uma segurança particular, um soldado para lhe proteger. Claro que não. A palavra de Deus diz que ele apenas pagou o lugar para se estar. É claro que aquele soldado estava ali para garantir a presença de Paulo. Aquele guarda era apenas para assegurar-lhe que ele não ia fugir, que ele não ia para um outro lugar. Mas é bem verdade que aquele soldado, ele estava outorgado por uma autoridade constituinte daquele país. Ele era um soldado e ele tinha todas as regalias e tinha todos os poderes lhe concedido pela lei romana. E é claro que ninguém poderia ferir o apóstolo Paulo. Isso nos mostra, meus irmãos e irmãs, o cuidado de Deus, até nesses detalhes também. Porque vai o apóstolo Paulo, aluga essa casa e fica sozinho. E as religiões, né? Vocês sabem, né? As religiões que já estavam bem antes querendo tirar a vida do apóstolo Paulo, poderia ir lá incendiar a sua casa, né? Poderia ir lá e tirar a sua vida na caladinha da noite, no escuro da madrugada. E Deus é tão bom que enquanto os romanos imaginavam que Paulo podia fugir, e colocou um guarda para estar ao seu lado, amarrado a ele, para lhe garantir a permanência ali, na verdade era dando a ele segurança por sua vida. Era lhe protegendo de possivelmente algum tipo de mal que viesse lhe acontecer. Tudo isso é para nos mostrar que o apóstolo Paulo está na direção de Deus. Tudo isso é para nos mostrar de que um homem que entrega a sua vida às mãos do Senhor, como ele mesmo já havia dito, quando ele fala aos presbíteros de Éfeso, na sua despedida na cidade de Mileto, ele disse: eu estou pronto não apenas para ir a Jerusalém e pregar o Evangelho, eu estou pronto a viver pregando o Evangelho e dar a minha vida pelo Evangelho. E este homem, por essa determinação, por essa convicção, por essa vida entregue a Deus, os cuidados de Deus também estavam sobre a sua vida. Eu não vejo aqui uma outra coisa a não ser a provisão de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, para não ir para as prisões e as torturas que os demais foram. E em segundo lugar, ter o seu próprio lugar, seu momento, a sua casa alugada, ainda ter um guarda para lhe proteger também. Eu posso aprender neste versículo 16 uma grande lição espiritual, e eu quero falar para você agora. Estes prisioneiros de que eu falei para você e repeti várias vezes para você compreender agora, estes prisioneiros representam todo aquele que durante a sua vida rejeita a graça de Deus, que não glorifica a Deus, que não dá graças a Deus,
Esses prisioneiros representam aqueles que nos nossos dias vivem a idolatria, vivem as suas concupiscências carnais, vivem também as suas paixões infames, vivem as suas perversidades. E eu quero lhe dizer que assim como esses prisioneiros que viveram tudo isso que eu estou lhe dizendo, que representa muitos que vivem nos seus dias hoje estes mesmos pecados, e que um dia colherão todo o fruto do que semearam em sua vida e sofrerão muito após o julgamento final. Eu não vejo essa narração de Lucas dizendo que esses prisioneiros foram entregues às torturas e aos sofrimentos e à morte de Roma como uma coisa qualquer. Eu vejo ele mostrando que todo aquele que durante a sua vida rejeita a graça de Deus, rejeita o amor de Deus, escolhe e prefere viver nos caminhos da perversidade, da concupiscência, da idolatria, da imoralidade, todos um dia irão colher todas as sementes que se plantaram em sua vida. Eles foram porque eles semearam e por isso precisavam colher. E todos quantos viverem a mesma vida desregrada e longe de Deus, um dia irão encarar o julgamento final e serão julgados e colherão naquele dia tudo aquilo que semearam durante a sua vida. Agora, o apóstolo Paulo, ele também tem uma representação. Ele representa todo aquele que persevera em fazer bem. Paulo representa aquele que procura glória, honra e incorrupção. Paulo representa aquele que ama e vive a graça de Deus e na graça de Deus. Paulo representa aquele que está em Cristo Jesus e que finalmente um dia ouvirão de Jesus o vinde benditos de meu Pai, conforme Mateus 25, versículo 34. Quando o Senhor Jesus disse que naquele dia, Ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, o apóstolo Paulo representa estes que não desistem. O apóstolo Paulo representa estes que em meio às lutas e tribulações são perseverantes em servir ao Senhor Jesus de todo o seu coração, com todo o amor devotado. O apóstolo Paulo representa aquele que é fiel até o fim. Esta palavra é precisa para os nossos dias, porque às vezes você que é um jovem, ou mesmo um senhor ou uma senhora que serve ao Senhor Jesus, que ama a graça do Senhor Jesus, e vê ao seu lado a multidão daqueles que rejeitam a graça de Deus e vivem os seus pecados e sorriem e comemoram como se tudo estivesse bem. E às vezes Satanás pode querer falar ao seu coração e querer te seduzir a pensar que tudo é a mesma coisa. A palavra de Deus está dizendo que os prisioneiros foram entregues ao general romano para serem torturados e mortos em Roma. A Paulo lhe foi permitido uma casa alugada por sua conta e um soldado para lhe guardar. Os destinos são diferentes, queridos. O destino é diferente, minha querida. Seja como o apóstolo Paulo, seja daquele que ama a graça de Deus, seja como o apóstolo Paulo que vive a graça de Deus, que renuncia ao pecado, que não desiste em meio às lutas, que não se desanima, que vai até o fim, que não desiste, porque naquele dia você ouvirá o vinde benditos de meu Pai, do próprio Filho de Deus. Mas voltando ao texto, nós podemos pensar o seguinte: o que levou o centurião Júlio a tratar o apóstolo Paulo dessa forma? É uma pergunta que a gente poderia fazer desse texto. Mas primeiramente vamos conhecer quem é esse centurião. Em primeiro lugar, a palavra de Deus vai nos dizer que o nome dele é Júlio. Ele faz parte da corte chamada Augusta. Este homem, ele é uma autoridade de muita e de grande confiança romana, de todo aquele império. Era um homem que não respondia apenas por si, ele respondia por uma centena de homens.
Ele fazia parte de um alto escalão de soldados armados que fazia a segurança do Império Romano aonde eles fossem ordenados. E ele estava justamente no lugar aonde o apóstolo Paulo estava apelando para César. Por isso que ele se torna o responsável da leva deste homem até Roma. O mais interessante é que o Novo Testamento também fala sobre outros centuriões que tiveram uma experiência com Deus. 3 casos bem conhecidos estão nos evangelhos. O primeiro, a palavra de Deus fala de um centurião que pede a Jesus pelo seu filho. O outro pede a Jesus pelo seu servo. E o outro foi o responsável pela ordem na crucificação de Jesus, e que depois que ele vê, depois que ele ouve tudo o que acontece durante a crucificação de Jesus, ele fala dizendo: verdadeiramente este era Filho de Deus. Neste livro de Atos, no capítulo 10, fala de um centurião chamado Cornélio, da corte chamada italiana, que foi salvo e batizado no Espírito Santo por Jesus. E agora é a vez de Júlio, que também teve o privilégio de viajar com o apóstolo Paulo, sendo levado como réu a Roma. E ele vê, e ele ouve as maravilhas de Deus através de Paulo e na vida de Paulo. Veja como as coisas que estão na Bíblia não estão por acaso. Veja que não foi assim um acontecimento aleatório, tudo tem um propósito. Alguns que às vezes pensam que o evangelho é apenas para aquelas pessoas que estão em uma vida desesperada. E a verdade é que o evangelho alcança sim os desesperados. Mas eu vivi um tempo na minha fé, ouvindo de parentes meus dizendo: essa igreja, essa religião, essa sua fé é para quem não tem o que fazer. É para pessoas que se decepcionaram com outra coisa, aí quer uma coisa diferente. E eles diziam, veja como não tem ninguém importante. Quando ele diz importante, era alguém rico, era alguém de uma posição alta na sociedade, servindo a Jesus como nós. Mas veja como o evangelho que alcançou os endemoniados, que viviam afastados da cidade, o evangelho que alcançou uma mulher que vivia escondida pelo fluxo de sangue, o evangelho que alcançou pessoas pobres e abandonadas nas regiões mais pobres daqueles dias, é o evangelho que alcança as autoridades romanas. Nós temos aqui 3 centuriões alcançados por Jesus. Nós temos um alcançado pelo apóstolo Pedro, que é o do capítulo 10. E agora nós temos, eu digo é assim, um tendo o privilégio de andar com o apóstolo Paulo em um navio. E ele veio ouvir as maravilhas de Deus na vida e através da vida do apóstolo Paulo. Portanto, se eu tivesse a oportunidade hoje de falar com quem disse isso para mim no início da minha fé, eu poderia hoje mostrar para ele que o evangelho é para todos, que o evangelho é para o pequeno e ele é para o grande, que o evangelho é para o doente, mas também é para o são, que o evangelho é para o pobre, mas o evangelho também é para o rico, o evangelho é para o anônimo, mas o evangelho é para o conhecido, o famoso. Você que está me ouvindo, que porventura está no extremo dizendo: eu não mereço Jesus, eu quero te dizer que Jesus te ama e você pode receber Jesus sim. Mas se você está no extremo dizendo que é tão grande que não precisa dele, aí eu vou ser mais ousado, você precisa ir muito. Você precisa ir muito de Jesus. E Júlio, o centurião, estava tendo a oportunidade de conhecer o poder de Deus, o amor de Deus, o evangelho e a graça de Deus, viajando com o apóstolo Paulo. Eu vou me arriscar a dizer uma coisa aqui. Talvez Júlio, se fosse um dia questionado sobre a viagem que ele teve, e o fato de ter quase morrido na ilha de Malta, se ele preferia escolher um outro dia que viajou, ou um outro dia que ainda iria viajar, eu tenho certeza que ele escolheria aquela viagem. Foi uma das viagens mais importantes na vida do centurião Júlio. Agora a pergunta que eu fiz, e voltamos novamente,
O que levou Júlio a tratar Paulo assim? Eu penso que a confissão de Júlio, ele assim descreveria Paulo e o seu ministério. É um pensamento meu. Eu acredito que se alguém parasse Júlio, o centurião, ele perguntasse: Júlio, por que esse tratamento diferenciado com Paulo? Por que você faz assim com ele? Eu creio que assim se escreveria a confissão do centurião Júlio. Em primeiro lugar, ele diria: por causa do caráter da prisão de Paulo. O centurião certamente sabia desde o início que a prisão do apóstolo Paulo estava relacionada a questões religiosas. Não era de crimes contra a humanidade, contra o patrimônio público, ou mesmo contra o governo do império. Ele sabia que a prisão de Paulo era por essa questão. Em segundo lugar, sua confissão está baseada no caráter pessoal de Paulo dentro do navio. Ele nunca vira o apóstolo Paulo murmurando pelos cantos do navio. Nunca viu o apóstolo Paulo alimentando vícios ou mau hábitos diversos. Nunca viu o apóstolo Paulo julgando ou condenando os demais prisioneiros que estavam naquele navio. Ele nunca viu o apóstolo Paulo provocando ou incitando algum tipo de motim contra eles que estavam ali naquele navio, e nem programando alguma coisa ao chegar em Roma. O apóstolo Paulo era o pregador que não pregava apenas aos ouvidos. Paulo é o pregador que prega também aos olhos. E certamente pelo fato de Paulo não pregar aos ouvidos apenas, mas também aos olhos, ele fazia valer as suas palavras, quando ele disse em Atos 24, versículo 16, que quando ele confessa a sua fé no caminho que é Jesus, ele disse que procurava viver com a sua mente tranquila, uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Júlio certamente diria: o caráter pessoal de Paulo é um caráter de um homem de Deus. Em terceiro lugar, certamente o centurião, ele confessaria que o apóstolo Paulo, ele tinha todo esse respeito diante dele, porque havia o poder protetor de Deus sobre Paulo e sobre os demais no navio e também no incidente na ilha de Malta. Paulo já havia aconselhado este centurião uma certa vez. Já havia aconselhado os prisioneiros daquele navio, dizendo: alimentem-se, porque há dia eles não comiam. Quando o apóstolo Paulo percebeu o vento, quando ele percebeu o início da tempestade, ele disse ao centurião: não vamos arriscar a nossa vida diante dessa tempestade, vamos parar. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando ele falou, o centurião creu muito mais naquele que conduziu o navio do que nas palavras do apóstolo Paulo. Por isso ele continua a viagem, e quando o navio é quebrado e eles quase morrem, esse centurião, ele pôde perceber que as palavras do apóstolo Paulo é que eram as palavras certas. A palavra de Deus nos diz que durante aquele vento veemente, aquela tempestade, eles passaram dias sem ver o sol, passaram dias sem ver as estrelas, e fugiu de todos eles a esperança de salvar-se. E depois de tudo isso, Paulo fala mais uma vez, e agora as suas palavras, a gente percebe que tem um peso, porque são palavras de Deus, e está no capítulo 27, do versículo 22 ao 25, quando o apóstolo Paulo, ele olha para o centurião e diz: não se preocupe, porque o Deus a quem eu sirvo esteve comigo. E ele estou resumindo as palavras de Paulo, e ele disse: e Deus falou para mim que nenhum de nós iremos morrer, todos nós iremos chegar vivos ao final desta viagem. E Júlio estava vendo tudo isso, vendo o poder de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, e vendo que mesmo diante da tempestade, Deus estava com o apóstolo Paulo, e não preservou apenas a vida dele, preservou a vida de todos que estavam no navio. Conforme já ouvimos no capítulo 28, todos foram salvos da morte.
pois chegaram vivos na ilha de Malta, e também por providência divina e a generosidade daquele povo, eles tiveram suas vidas preservadas. Deus estava sim com o apóstolo Paulo. O poder protetor de Deus estava com o apóstolo Paulo, lhe fazendo bem, e não apenas ele, mas também aquele centurião. Por isso eu afirmo para você nessa noite, que era esse o diferencial que o centurião Júlio via em Paulo. Via o caráter da sua prisão, via o caráter da sua vida, e via que o Deus a quem ele servia era poderoso, não apenas para lhe salvar a alma, mas também para lhe guardar a vida. Na confissão de Júlio, ele poderia também dizer o seguinte: eu vejo o poder milagroso de Deus através de Paulo. E esse poder milagroso nós vemos através das curas que aconteceu na ilha de Malta. E um último que eu poderia aqui colocar. Certamente aquele centurião viu o caráter e a humildade de Paulo depois de todas estas coisas. O centurião acompanhou tudo aquilo, todas as experiências que poderia ter acontecido na vida do apóstolo Paulo, na vida dele e na vida de todos que estavam naquele navio. Mas em momento algum, ele viu o apóstolo Paulo declarando algum tipo de merecimento próprio. Em momento algum, o centurião, ele ouviu e nem percebeu o apóstolo Paulo mostrando que tinha uma capacidade própria. Ou mesmo viu no apóstolo Paulo ele querer arrogar para si algum tipo de glória ou de vaidade. Ele via, era um homem humilde. Ele percebia que Paulo era um homem de caráter e que Deus era com ele e fazia milagres através dele e sobre os que estavam ao seu lado. Mas Paulo nunca perdeu a humildade. Ele nunca viu Paulo trazendo prerrogativas de ser melhor do que alguém, dizendo que tudo aquilo era por mérito dele e querendo alguma coisa em troca. Ele percebia no olhar de Paulo, ele percebia no gesto de Paulo e ele percebia nas palavras de Paulo que ele pregava aos olhos e pregava também aos ouvidos. Que ele era um homem de caráter e que ele era um homem de Deus e que Deus estava com ele, mas que a humildade permanecia. Estas são, portanto, as confissões que, penso eu, faziam parte da vida do centurião Júlio, mostrando ali para todos que o apóstolo Paulo, ele era diferente dos demais, e por isso na sua confissão ele o mostra dessa forma. Queridos irmãos e irmãs, quando nós chegamos do versículo 17 até o versículo de número 20, aqui neste texto são narradas algumas coisas que valem a pena também a gente considerar. Em primeiro lugar, 3 dias depois que o apóstolo Paulo chega na cidade de Roma, ele convoca os principais dos judeus que habitavam naquele lugar. Em segundo lugar, Paulo fala com eles amorosamente, chamando-os de irmãos. Paulo não tem nenhuma mágoa, Paulo não tem nenhum ressentimento. Paulo não olha para os principais do judaísmo, da sua antiga religião, e desrespeita ou usa alguma palavra que ofenda aqueles homens. Não, ele os chama de irmãos. Em terceiro lugar, ele fala da sua inocência. Ele dá até detalhes da sua inocência quando esses principais dos judeus chegam à sua casa. E eu quero lhe mostrar algumas dessas palavras que Paulo fala. Paulo diz o seguinte: irmãos amados, nada fiz contra o povo judeu. Em segundo lugar, eu não feri os ritos paternos. Em terceiro lugar, foram eles que me entregaram nas mãos dos romanos. Quarto lugar, eu não tinha culpa alguma de crime, até os romanos queriam me soltar. Depois ele diz, mas por oposição dos judeus, eu precisei apelar para César, se não tiravam era a minha vida. E ele finaliza dizendo, irmãos, por esta razão eu chamei vocês aqui na minha casa, porque pela esperança de Israel é que eu estou nessas cadeias. Eu vejo agora
o apóstolo Paulo dando uma grande lição espiritual para nós que conhecemos o Evangelho. Mesmo o apóstolo Paulo tendo sobre si uma cobertura de ódio dos judeus que quiseram tirar-lhe a sua vida, mas agora ele chama os principais dos judeus que estão em Roma, e quando lhes chama, ele não mostra rancor algum, ele chama-lhes de irmãos. E ele tem a paciência, ele tem a humildade, ele tem a tranquilidade de dar para eles os detalhes da sua prisão. E ele mostra com todas as letras, com todas as palavras, que não ofendeu a religião judaica, que não feriu a ninguém, que não cometeu crime algum, apenas está preso por uma esperança, que ele diz, a esperança de Israel, e que eu digo hoje aqui, a minha e a sua esperança, que é o nosso Senhor Jesus. Paulo disse: eu não estou preso aqui porque incendiei uma sinagoga, eu não estou aqui porque eu difamei um principal sacerdote, eu estou aqui, irmãos, porque eu tenho fé em Jesus, e porque a minha esperança em Jesus é que assim como eu, vocês também sejam alcançados por essa graça e vivam esta vida com Deus. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que a resposta que Paulo recebe não é boa. Nos versículos 21 e 22, a resposta dos principais dos judeus que ouvem o apóstolo Paulo é a seguinte. A primeira, eles dizem: Paulo, nós não recebemos nenhuma carta notificando alguma coisa contra você. Também não veio pessoalmente nenhum irmão para nos dizer alguma coisa sobre você e sobre a sua prisão. Mas sobre a sua fé, sim. E no primeiro ponto que eu quero aqui mostrar para os irmãos, é que no versículo 22 eles dizem duas coisas bastante interessantes. Em primeiro lugar eles dizem: queremos ouvir de ti o que você sente. E eu fiquei pensando, por que será que eles fizeram essa pergunta? Queremos então ouvir o que você sentes. Eles queriam saber o que estava na alma de Paulo. Eles queriam conhecer o que estava no profundo de Paulo, no interior de Paulo. Eles queriam saber da vida espiritual, emocional de Paulo. Eles queriam saber o que ele sentia, a sua crença, as suas convicções, as formas de se posicionar pela sua fé e a sua confissão. Como era que ele se manifestava, como era esse sentimento que tinha dentro do apóstolo Paulo. Agora, a segunda coisa que eles falam já é diferente. Eles dizem agora sobre a seita. É notória que em toda parte se fala contra ela. Eles olham para o apóstolo Paulo e dizem: Paulo, sobre você, sobre a sua prisão é uma coisa. A gente só quer saber o que você sente. Agora, sobre a seita, ou seja, sobre esse caminho, sobre este movimento, sobre este novo credo, sobre essa tua pregação, sobre esse evangelho, em todo canto se fala contra ela. Agora, sabe, irmãos e irmãs, é bom lembrar que essas são palavras deles. Essas palavras de que em todo lugar se fala contra essa seita, essas palavras de dizer que é notório que em todo lugar se fala contra o que Paulo crê, isso aqui é um pensamento deles, o ponto de vista deles. Porque se nós voltarmos à leitura dos capítulos anteriores, nós veremos que esta seita, entre aspas, que eles dizem, segundo eles, é uma seita, é uma coisa que todo mundo se fala mal. Na verdade, é um novo e vivo caminho de esperança para toda a humanidade. Não é uma seita como eles estavam dizendo, não é algo mau e perverso como eles estavam dizendo, e que em todo lugar se falava mal, de forma alguma. E eu quero agora me dirigir a esses principais sacerdotes. Eu sei que eles não existem mais, mas eu quero me dirigir a eles como que vendo eles assim, dizendo: meu amigo,
Esta seita que você diz que é notória, que todo mundo fala contra ela, eu resumo num versículo. Atos capítulo 16, versículo 9. Quando o apóstolo Paulo está chegando para a sua viagem missionária, e ele tem uma visão de que alguém está em um lugar chamado Macedônia, na região da Macedônia, e no sonho ele olha para Paulo e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. O caminho, o evangelho, a esperança para toda a humanidade é Jesus Cristo. E esta seita, segundo eles, que nós chamamos de novo e vivo caminho, nada mais é do que a esperança da humanidade, e que a humanidade deve, em um momento como este que nós vivemos, deve estar dizendo: ajuda-nos. Nunca se viu a necessidade tão grande de uma ajuda, nunca se viu um momento em que a humanidade tanto precisa de ajuda. Se você que está me ouvindo, sente dentro do seu coração, da sua alma, a necessidade de uma ajuda, o Evangelho de Jesus, aceita segundo os principais dos judeus, é o novo e vivo caminho da esperança, que traz ajuda para aquele que está precisando. Como falou o salmista no Salmo 121, no versículo 1 e 2, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que também possamos dizer: eleva os olhos para o Evangelho. Você me ouviu? Você que está em casa, você está me entendendo? Que eu e você possamos dizer assim: eleva os meus olhos para o Evangelho, de onde me vem o socorro. É o Evangelho, o socorro para a humanidade. É o Evangelho que mostra a verdade, o caminho, a vida. É o Evangelho que mostra a solução. É o Evangelho que nos ajuda. Queridos, para nós fazermos aqui a parte final da exposição desse texto, depois que o apóstolo Paulo conversa com eles, a reação destes homens são umas reações não muito esperadas pelo apóstolo Paulo. A palavra de Deus diz que Paulo vai marcar um outro dia para se reunir com estes homens, e ele tem um diálogo com eles, conversando nessa casa alugada. E Paulo começa a declarar o bom testemunho do reino de Deus. E quando ele começa a falar do reino de Deus, ele começa a falar daquilo que nós já conhecemos, daquilo que Jesus fez no início do seu ministério. Ele entra na Galileia, está escrito em Mateus 4, versículo 15 ao 17, que Jesus entra na Galileia e o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou, e desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo está pregando para esses homens sobre o reino de Deus, sobre um novo tempo de Deus, falando sobre a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a justiça de Deus através de Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que Paulo procura persuadi-los à fé em Jesus. Aqueles judeus não eram diferentes dos demais, eles não aceitavam Jesus como realmente Jesus era. Mas Paulo usava a lei, Paulo usava os profetas. Paulo então começa a tentar persuadir estes homens. Paulo faz de tudo para que eles entendam e compreendam que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Paulo se dedica com amor, Paulo se inteira completamente, Paulo ora, busca o Espírito Santo, abre a sua boca e começa a entregar os mistérios do reino de Deus para estes homens. E eu posso imaginar Paulo com amor, com muita sabedoria, com muita dedicação. A Bíblia diz que Paulo começava desde a manhã até a tarde.
Era desde a manhã até a tarde. Os homens chegavam e Paulo dizia: sentem, amigos, vou falar-lhes do reino de Deus, vou falar-lhes do novo e vivo caminho, da esperança de Israel, da esperança do mundo que é Jesus. E desde a manhã até a tarde ele explicava as escrituras, desejando que eles entendessem e vissem Jesus como ele também via, e crescem no evangelho como ele cria, e confessassem a Deus como ele confessava. Mas a Bíblia diz que houve uma divisão entre eles, porque ao passo que uns abriram o coração e creram no que Paulo falava, outros já não creram. E como uns creram e outros não, e faziam parte da mesma fé do judaísmo, a Bíblia diz que não poderia acontecer coisa diferente. Começou a haver entre eles umas discordâncias, ou seja, eles começavam a dizer: mas nós temos aprendido assim, e o outro dizia: mas Paulo explicou assim. E diante desses pensamentos diferentes, diante da compreensão e da não compreensão, eles começaram a discutir. E a Bíblia diz que eles saem da casa onde Paulo está, discutindo entre si. Aí Paulo então cita, para finalizar a sua pregação, ele cita o profeta Isaías, aquele texto bastante conhecido por nós. E Paulo diz, assim como disse Isaías, o profeta de Deus, o povo de Deus é como um povo que tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, mas reage com indiferença, não reage como realmente poderia reagir. Tem ouvidos e ouvem, mas não entendem. Tem olhos e veem, mas não percebem. Tem corações endurecidos, tem olhos e ouvidos fechados, não se convertem e por isso não são curados. O apóstolo Paulo, como um bom leitor da Escritura Sagrada, ele utiliza um texto que se encaixa perfeitamente naquele momento. Neste trocadilho de palavras que o apóstolo Paulo dá, ele mostra que em dado momento, os sentidos desses homens estavam ativos, mas sem compreensão. Ou seja, os ouvidos ouviam, mas não entendiam. Os olhos viam, mas não percebiam. Os sentidos estavam ativos, mas eles não conseguiam a compreensão necessária. Depois ele também diz que os mesmos estão impedidos de perceber, e o resultado é o mais drástico. Porque se no começo eles apenas discutiam, discordando daquilo que Paulo falava, a Bíblia diz que agora eles já estão em um estágio pior, porque eles não conseguem nem crer, nem se converter. E Paulo disse, por isso Isaías disse, vocês não são curados. Esta é a pior condição de um ser humano, chegar tão perto do caminho, chegar tão próximo do caminho, da verdade e da vida, mas não entrar, não crer e não viver. Eu desejo que você que está me ouvindo, os seus sentidos estejam ativos e você consiga crer no Evangelho de Cristo. E assim você seja salvo por Ele, para que você viva e tenha a vida eterna com Deus. Após o apóstolo Paulo fazer a citação desse texto do profeta Isaías, ele vê as reações desses homens, e que eles agora já não apenas discordam do que ele estava falando, a Bíblia diz que eles começam a discutir. Já estão quase que brigando, já estão quase que se esmurrando. Eles que eram amigos, que eram irmãos, que vêm da mesma sinagoga, já não conseguiam mais suportar um ao outro. Aí é quando chegamos no versículo 28, quando Paulo faz questão de dizer o seguinte, que fique notório, que esta salvação de Deus, que vocês acabam de rejeitar, será enviada para os gentios, e que eles vão ouvir. Você que está me ouvindo, talvez você não entenda, mas eu quero te explicar rapidamente. Os judeus, eles sempre se consideraram melhores do que todos. Se consideravam
mais especiais, mais dignos de Deus. Eles diziam que todo que não era judeu ou prosélito era apenas gasolina para o inferno, era apenas combustível para acender o inferno. Eles jamais iriam admitir que o evangelho, sendo de Deus, podia ser pregado entre os gentios. Pois Paulo agora, olhando para eles e vendo a rejeição deles, e vendo a discussão e a briga com que eles estavam por rejeitar o evangelho, ele disse: pois seja notório que a partir de agora o evangelho vai para os gentios, e os gentios vão ver, e os gentios vão ouvir, e os gentios vão crer, e vão se converter e vão ser curados, em nome de Jesus. E tudo isso, queridos irmãos e irmãs, só poderia causar um fim desse tipo: eles indo embora sem crer no evangelho de Jesus. Os judeus partiram em grande contenda, não conseguiram compreender o evangelho, discordaram de Paulo e agora já estavam discordando entre si do pouco que eles começaram a aprender. Eu espero que você que está me ouvindo nessa noite possa entender que o evangelho que nós anunciamos para você não é um evangelho para ser discutido, não é um evangelho para ser motivo de brigas e divisões, mas é um evangelho para que abra os seus olhos, é um evangelho para que abra os seus ouvidos, é um evangelho para que te ajude a crer e você se converta e Deus cure você em nome de Jesus. E os últimos versículos para mim encerrar, o versículo 30 e 31, trazem as informações finais. A palavra de Deus nos diz que Paulo permanece durante 2 anos dentro desta habitação que ele alugara. Recebeu todos quantos queriam ir vê-lo. Pregava e ensinava sobre o reino de Deus e as coisas pertencentes ao Senhor Jesus. E detalhe, sem impedimento algum. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus, que mesmo aqueles homens não crendo no evangelho, mesmo os principais dos judeus não aceitando a palavra de Deus, o apóstolo Paulo não desistiu. Durante os 2 anos que ele pôde ficar naquela prisão, ele esteve pregando sobre o reino de Deus, anunciando a salvação em Jesus, e a Bíblia diz, sem impedimento algum. Nós louvamos a Deus porque, mesmo diante do impedimento, digamos assim, de vocês estarem aqui conosco, mas graças a Deus porque não fomos impedidos de poder pregar o evangelho para você. Você está na sua casa, mas você está ouvindo o evangelho. E você que ouviu nessa noite a exposição desse texto, eu gostaria muito que você entendesse o evangelho. Assim como o centurião, ele pôde confessar tudo o que ele viu e ouviu de belo, de Deus através de Paulo. Eu gostaria muito que aí, aonde você está, você pudesse crer no evangelho, diante de todas as belezas do evangelho, diante de todas as belezas de Jesus, mostrada para você nessa noite. Eu queria fazer uma oração. Eu já quero encerrar e quero fazer uma oração por você. 1 minuto de oração em nome de Jesus. Eu ainda não tinha feito assim, mas se você que está me ouvindo, quiser aí no seu lugar aceitar Jesus como seu Salvador, ou mesmo se reconciliar com Jesus, eu quero te dizer em nome de Jesus, que Deus perdoará os seus pecados, e Deus vai sarar você. E não se esqueça, assim como o apóstolo Paulo teve um destino diferente dos demais que estavam sendo prisioneiros e levados a Roma, o teu destino também será diferente. Não se importe com aqueles que hoje rejeitam o evangelho e pensam que está tudo bem, porque um dia não vai ficar bem. Aceite a Jesus, confesse o nome dele, feche os seus olhos, vamos fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, que o teu evangelho alcance a todos que neste momento estão a nos ouvir. E em nome de Jesus, que os ouvidos sejam abertos, que os olhos também, que haja compreensão nessa vida
de que precisa se converter para o Senhor curar. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos ao Senhor que todos quantos estiverem crendo na Tua palavra e aceitando a Jesus, sejam recebidos pelo Senhor, seus nomes escritos no livro da vida, e que possam viver a alegria e a felicidade na graça de Deus, e aguardar o grande dia da vinda de Jesus, e o dia em que nós ouviremos do Senhor: o vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pai, abençoe a todo o teu povo, que possamos estar com alegria, firmes, servindo ao Senhor, acreditando que os bons ventos irão soprar a nosso favor, que voltaremos uma vez mais a nos reunir, a nos ajuntar, a nos congregar, a estar juntos, de mãos dadas, abraçados pela fé, servindo ao Senhor, agradecendo a Ti e recebendo ânimo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por estar conosco e pedimos que o Senhor continue conosco. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.